Olá, eu sou Leonardo Utamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras. Dessa vez eu vim aqui para divulgar o meu livro, na verdade, que se chama O Menino que Tinha Medo das Mudanças. Eu não vim falar sobre um livro, fazer uma resenha sobre um livro de outro autor, vim falar sobre esse meu livro, que vocês estão vendo agora. Eu já publiquei no meu Instagram, mas é a primeira vez que estou publicando aqui neste canal, né? E espero que vocês possam se interessar por ele a partir do que eu irei comentar nesse momento. É um livro que tem quase 250 páginas. Tem aqui a contracapa onde fala um pouco sobre ele, e você pode adquirir o livro na Amazon ou então através do meu site, né, meu blog oficial. Lá você vai ter acesso ao livro, ao link que dá acesso à Amazon, e você pode adquirir a obra. Infelizmente não está autografada, mas se quiser entrar em contato comigo, só deixar o comentário que eu posso aqui no vídeo, que eu posso, quem sabe, adquirir e enviar autografado para você. Enfim, O Menino que Tinha Medo das Mudanças, na verdade, esse livro, né, ele nasceu já faz alguns anos que eu escrevi. Alguns não, um tanto de anos, né? Eu comecei a escrever ele em 2014, então tem 11 anos que eu comecei a escrever. E terminei já lançando ele em 2017. Então, você veja aí, foram aproximadamente 3 anos escrevendo. 2014, 15, 16, 17, né? Quase 4 anos, na verdade. E ele resultou nesse livro aqui, na verdade. Já estava disponível na Amazon, né? Que é o Melidrante. É confuso, né? Pode parecer confuso, mas não é, na verdade. Eu escrevi a mesma história, os dois. Os dois são a mesma história. O que muda é que aqui é uma versão antiga. O título é diferente, a capa é diferente, mas a história é a mesma. Eu fiz aqui é uma segunda edição, revisada, ampliada, com correções que eu vou falar adiante, né? Mas aqui é a versão definitiva, a final, que eu trabalhei a partir de 2019 até esse ano de 2025, que eu fiquei reescrevendo aos poucos para tentar melhorar cada vez mais, porque o primeiro livro, muitos escritores podem confirmar isso, é o mais trabalhoso que tem. Tem escritores que nem terminam, né? Nem chega a terminar. Tem escritores que não publicam de jeito nenhum, né? O primeiro livro é só um exercício e deixa pra lá e parte pro segundo. Eu não queria fazer isso, eu queria realmente terminar. Então eu levei esse tempo todo para poder elaborar esse livro. Então ele vai ficar aqui, né? Vamos lá, vamos falar sobre o livro, né? Então, eu publiquei ele quando tinha 20 anos, na verdade, né? Esse livro, O Melidrante, que tinha o título de O Melidrante, né? Então, e foi numa autopublicação pela Amazon, né? O Kindle Direct Publish, né? Que dá a oportunidade de você fazer uma publicação, seja via Kindle, né? Em arquivo digital, seja por meio de arquivo físico, de livro físico. Você pode adquirir, que eles imprimem na hora e mandam para você, né? Então esse é o modelo que eu encontrei mais fácil, esse modelo mais fácil que eu encontrei para publicar o meu livro. Então eu publiquei o Melidrante dessa forma e
eu não adquiri muitos exemplares na época, porque eu já percebi a necessidade de revisão, de reescrita que ele necessitava. E mudei o título, enfim, vamos lá, vamos falar sobre o livro em específico. Muito bem. Então, como o próprio nome do título sugere, né? Quando fala de mudanças, né? Não mudou apenas o título, né? Muita coisa mudou. Mudou o título, o título ficou mais apelativo, né? O menino que tinha medo das mudanças. Foi uma estratégia mais de apelo, né? Para atrair leitores. O título tinha esse, porque antes o Melindrante percebia que não tinha, né? Esse apelo. Mudou a narrativa também. Ela se tornou mais madura moralmente. Eu percebia que havia um certo moralismo no que diz respeito, já que é um livro que fala sobre alguns temas, entre eles o alcoolismo, a dependência, né, do alcoolismo. Havia um moralismo em relação à bebida alcoólica, em que o personagem atribuía, de certa maneira, não de maneira direta, mas de maneira indireta, atribuía os dilemas que ele enfrentava unicamente aquele objeto, né? E que não a figura que era dependente da bebida alcoólica, no caso. Então, e mudou o texto também, né? Com a linguagem mais trabalhada. Eu quis trabalhar melhor a linguagem, até porque quando se publica um livro aos 20 anos, ainda não é muito difícil você dominar razoavelmente o texto, né, a gramática. Então você escreve de maneira mais imatura. Também mudei eu nesse tempo, né? Minha personalidade adquiriu novos saberes, digamos assim. Então eu comecei a reescrever o livro Melindrante em 2019, como eu disse, e só terminei chegando nessa versão nesse ano de 2025, que publiquei na cidade em que eu nasci. Na verdade eu apresentei a várias pessoas que de alguma forma poderia, né, dar o seu valor à literatura, que valoriza a literatura. Foi o critério que eu segui, assim, né? Eu vou apresentar pessoas que valorizam a literatura. Mais importante, também a pessoas da minha família, né, que talvez muitos não tenham o apreço pela leitura, não tenham o gosto pela leitura, não desenvolveu. Infelizmente a vida não deu essa oportunidade. De qualquer forma eu apresentei. Então, como eu disse, eu estava dizendo, eu reescrevi por alguns motivos específicos. Tinha motivos de erros gramaticais. Nessa versão antiga chamada O Melindrante havia muitos erros gramaticais, apesar de eu ter revisto ele, relido várias vezes. Sempre tinha uma palavra, um erro de concordância, alguma coisa gramatical que não estava correta. Então, dessa vez eu acredito que eu eliminei, se não 100%, pelo menos 99% dos erros gramaticais. A questão da maturidade, eu acho que o livro está mais maduro. A história ela tem um teor mais maduro do que a da primeira edição. Como eu disse, o moralismo da bebida alcoólica eu retirei, eu tentei retirar, eu acho que consegui.
E a necessidade de trabalhar com a linguagem também, né? Como eu falei, eu queria ter esse trabalho mais rigoroso com a linguagem, dado que 2017, né, quando foi lançado o Melidrante, até esse ano eu estudei muito sobre escrita criativa, então, e linguagem, né? Então eu adquiri um repertório melhor, digamos assim, né? Mais válido, né? Só que pelo que valia a pena trabalhar, né? Mas o que permaneceu então, né, no livro, né? Nessa nova edição. O que permaneceu foi a vontade de contar e recontar uma história que nasceu de dentro de mim, né, e da minha família. De uma infância que eu precisei revisitar e de uma tentativa talvez frustrada, talvez poética, de compreender o que nos torna tão suscetíveis ao bem e ao mal, tão sensíveis à natureza, tão bárbaros, tão humanos, né? Dizer que a barbárie tem um rosto humano. E agora, de algum modo, essa narrativa talvez alcance algum de vocês que se interessem em adquirir essa obra. É importante dizer que muito do que escrevi vem de lembranças reais, né? De acontecimentos que nasceram do que eu presenciei, do que ouvi ou vivenciei. Apesar disso, de ser baseado em memórias autobiográficas, é uma história de ficção. A história se passa numa cidade fictícia do litoral nordestino e tem o personagem de Alexandro, que na maior parte das vezes é chamado de Alex, como o protagonista da narrativa. Ele é um menino diferente porque sente demais, é de olhar introspectivo, pensa demais, sonha demais e teme demais, tem muitos medos. Tudo isso num mundo que é o mundo real, né? O nosso próprio mundo, que exige que a gente se adapte o tempo todo, que a gente se encaixe em quase tudo, que a gente reaja e reaja rápido. E para piorar, esse menino, Alex, ele vive numa casa marcada pela instabilidade familiar, o alcoolismo, como eu já dito, né, do pai dele, e a tensão silenciosa e às vezes explícita da violência doméstica. E Alex, ele não reage rápido, infelizmente. Ele trava, ele observa detalhes, ele se refugia em seu quarto, ou se refugia em devaneios quando não pode sair do lugar. Devaneios obsessivos. Ele não entende o mundo com facilidade, principalmente a linguagem não verbal de pessoas. Ele enxerga tudo em volta, a realidade como um todo, né? Como se fosse um enigma, algo a decifrar. E talvez por isso ele consiga enxergar o mundo com uma clareza que muitos de nós, com o envelhecimento talvez, acabamos perdendo, ou talvez tem gente que talvez nunca tenha esse olhar, né? Então, ao redor de Alex, há o caos doméstico, como já disse, um pai alcoólatra, uma mãe silenciada, oprimida, amigos que desaparecem. Na verdade, um amigo específico que toma um rumo longe dele. Figuras de autoridade que abusam do próprio papel, da própria função social. Mas dentro dele,
uma tentativa quase desesperada de manter em pé o que de em pé na verdade o pequeno universo que ele se viu lançado, né? O universo que todos nós nos vemos lançado, né? Na existência, universo de sonhos, de fantasia. No caso dele é esse, né? Sonhos, fantasias e de uma ordem sensível. Então, mais do que retratar um drama social, esse livro, O Menino que Tinha Medo das Mudanças, é uma travessia interior. É uma travessia psicológica, digamos assim. Uma viagem pelo inconsciente, onde a realidade e o sonho se entrelaçam na formação da identidade. Alexandro, Alex, né, cujo nome carrega ironicamente o sentido de protetor do homem, vem de Alexandre o Grande, né, na tradição grega. É uma criança que tenta proteger a si mesmo e a sua infância. Ele tenta proteger como um lugar em que tudo parece poético, mesmo quando é trágico. Porque do ponto de vista de uma criança até o caos pode ter beleza, e tem, né? Não apenas do ponto de vista da criança. Então, quando você lê o livro, desde o início, a estrutura narrativa flerta com o onírico, com elementos de fantasia, de delírios, né? Devaneios. Os sonhos e delírios de Alex são uma chave simbólica para compreender a sua personalidade. Cada um deles antecipa, reflete ou comenta um estado emocional do personagem. O primeiro sonho, por exemplo, em que ele enxerga um rato gigante, né? Ele está caminhando na rua, ele enxerga um rato gigante, um gabiru, dentro de um bueiro, que corre por dentro de um bueiro, ele está filmando. É uma espécie de prenúncio isso. O rato é símbolo do medo e da corrupção, né? Representa o retorno do vício paterno. O alcoolismo que ameaça corromper o que restava de estabilidade em sua casa. A chuva de brados, de gritos, que é descrito no último parágrafo, já no final do livro. E que encerra o sonho, não é apenas um de susto, não é um brado, né? Chuva de brados não é de susto, mas de alívio, né? É um grito de alívio, né? É a sentença de que o medo sempre foi a via de transformação. No segundo sonho, após a morte do tio-avô de Alex, o mundo à volta dele, esse menino, ganha vida própria. As paredes, ele está em casa, né? Aí as paredes e os móveis se movem, como se ganhasse vida própria, né? A casa se torna viva e assustadora para ele. Isso é a solidão em forma de metáfora. Quando o silêncio se torna insuportável, né? Aquele silêncio que parece um grito, né? Até os objetos parecem respirar. É o medo do desconhecido, mas também o desejo de que o mundo volte a pulsar, que a vida recupere o seu ritmo. A partir desses delírios, desses devaneios, né? O livro começa a explorar a fragilidade emocional do adolescente, né, de Alex, diante dessa desestrutura, né, diante da desestrutura familiar. O álcool, na figura do pai Arnaldo, surge como o grande antagonista, não apenas como substância, né, mas como sintoma. O vício que transforma a casa em campo de tensão, né?
simboliza também a herança dos traumas, aquilo que se repete de geração, passando por gerações, como um eco inevitável. Então Alex vive entre duas forças, a da mudança, que o atrai e o amedronta, né? E a da estagnação, está parado, que o conforta e ao mesmo tempo o sufoca. Ele tenta compreender o mundo e a si mesmo por meio de pequenas fugas, seja ao cabular, né, ao gazear as aulas na escola, seja ao filmar um rato ou ao se aproximar ou se apaixonar pela vizinha, né, vizinha de cabelos ruivos, né, que ele é uma figura que tem uma pequena paixão por uma garota, por uma menina que é vizinha dele. Isso cria também um devaneio, né, quando ele a vê, sempre que ele a vê. Então essa paixão que ele tem, né, é marcada por um sonho intenso, por esses delírios, cheio de luzes. Essa é a primeira manifestação do desejo, mas também da angústia, porque ele não consegue se aproximar, né? Ele, por covardia, algum tipo de covardia, ele nega, ele suprime esse desejo. A chama que ilumina o rosto da menina, né, é a mesma que incendeia o interior do menino, de Alex. Então, desejo e medo coexistem aqui, nesse ponto, né? O livro também se debruça sobre a violência. Eu acredito que a maior parte dele é isso, né? Mas a violência não apenas física, mas também emocional. O medo de Alex não é só das mudanças ou do pai violento, mas do silêncio materno e da impotência, né, diante do que não pode mudar, o que é contraditório, né? Porque ele tem medo do que não pode mudar, ao mesmo tempo que tem medo das mudanças, né? Tem medo do que não pode mudar. Há um trecho em que ele vê o teto da casa desabar sobre os pais, uma alucinação, né, um devaneio que sintetiza o colapso da estrutura familiar. A ruína que se estende até o céu, nesse devaneio, é a metáfora da tradição que desaba, né, da fé que não ampara e da infância que está para terminar, né? É o fim da infância de Alex. Mais adiante a narrativa se aprofunda na dimensão simbólica do alcoolismo. Quando Alex vê a mãe beber pela primeira vez, tem a visão de placas sem direção, placas de trânsito sem direção, uma estrada distorcida e uma mancha negra que pinga sobre o lençol branco de um berço. É o instante em que o sagrado se contamina, né? A pureza da infância dá lugar à experiência amarga do mundo adulto do menino Alex, né? E um dos devaneios mais marcantes do delírio, né, durante o culto evangélico, na casa de Alex, ele vê uma mulher, né, da igreja, ela derramar sangue, né, água vermelha, que é sangue, que está dentro de uma tigela dourada. Então, uma imagem de sacrifício, culpa e medo. É uma das cenas mais densas, eu diria, né, da obra, onde o misticismo e a crítica à opressão religiosa se encontram, né? Tem disso, uma crítica.
A fé, nesse contexto, aparece como ambiguidade, né? Pode ser abrigo, mas também prisão. E o livro ele segue para uma fase de ruptura. Alex começa a perder a capacidade de sonhar. Aos poucos, paulatinamente, ele vai perdendo essa capacidade. No decorrer do livro, vai diminuindo a quantidade de delírios, o que simboliza a perda da capacidade de imaginar também, de projetar o futuro. Ele passa a viver anestesiado, preso a uma realidade árida. A pobreza e o desalento se tornam concretos. O prato de arroz insípido, que ele observa em silêncio, se transforma em símbolo do desencanto, né? A sua alucinação leva a ver a si mesmo catando lixo. Ele tem um delírio próximo ao final do livro. É a imagem mais crua da queda, mas também o prenúncio da possibilidade de renascimento. E o renascimento chega, simbolicamente, na cena do afogamento, que é uma disputa que ocorre no final do livro. Uma gincana na escola, onde ele disputa natação na praia. Aí tem uma cena de afogamento, ele quase se afoga, o menino Alex. Daí, ao ser puxado pelas ondas, né, Alex experimenta o limite entre a vida e a morte. E é justamente o pai, Arnaldo, que tenta salvá-lo, pelo menos na visão dele, né? Depois a gente descobre que não foi o pai que salvou, né? Então é justamente o pai, né? A figura que antes o feriu se torna, paradoxalmente, seu instrumento de resgate, né? Aqui, né? A água, nesse momento, não é apenas o perigo, mas também a purificação. É o parto simbólico de um novo ser, o instante em que o menino, Alex, aquele que tinha medo das mudanças, precisa, enfim, aprender a flutuar. No desfecho há uma reconciliação silenciosa. O medo continua existindo, mas agora é parte da caminhada. E segue por aí, né? Eu, como autor do livro, não ouso dizer que o personagem superou seus obstáculos. Não venho nem para dizer que escrevi este livro como uma catarse, né? Ou uma cura, uma tentativa de cura, de autoterapia. Talvez ele seja o livro, né, acima de tudo, uma confissão, um esforço de nomear aquilo que ficou preso na minha garganta durante muito tempo. Uma tentativa de transformar dor em beleza e beleza em alguma forma de verdade, talvez. O que fica como mensagem é que a maturidade nasce da tomada da responsabilidade moral e pessoal, da aceitação de que mudar é muitas vezes a única forma de sobreviver. Então, o menino que tinha medo das mudanças, esse livro é uma história sobre transformação, sobre enfrentar o que há de mais doloroso em si e ainda assim continuar. É um livro que fala de família, de fé, de amor, mas sobretudo de coragem. É da experiência, mesmo quando amarga, que nasce o que nos torna mais humanos, né? O desejo, a memória, a arte, o canto e até a violência. Escrever para mim sempre foi uma tentativa de tocar alguma coisa essencial, né? De traduzir o indizível, de transformar a memória em linguagem, em partilha. Ao leitor mais experiente,
ao crítico mais atento, eu deixo aqui um pedido de generosidade da sua parte, que leia esse livro como quem escuta a primeira canção de um músico. Uma canção desafinada, talvez, mas cheia de desafios, de alcançar algum lugar no coração de quem ouve. Então, agradeço a cada pessoa que me provocou a criar e a aperfeiçoar, né, essa história, a reescrevê-la, depois de muitos anos, de muita insistência, a publicá-la novamente, com outro olhar. Aos amigos que me ouviram, às vivências que me atravessaram e, claro, a você que está assistindo, espectador, leitor, curioso, apoiador, parceiro. Espero que o personagem Alex com seu olhar sobre o mundo, encontre algum espaço dentro de vocês, que ele toque alguma memória, alguma saudade, alguma alegria. E esse livro chegue a esse livro, né? Chegar a esse lugar, a esse espaço, ainda que de forma atravessada, imperfeito ou até mesmo tropeçando nas próprias palavras. Se ele chegar aí, então ele cumpriu o seu papel. Que você também, como Alex, siga, mesmo com medo, né? Enfrentando as mudanças da vida. Afinal, o medo é o início de toda a mudança, né? E se há uma mensagem que eu deixaria aqui, junto a esse livro, é que cada leitor possa encontrar nestas páginas não apenas uma história, mas um espelho, e que, ao se ver, tenha coragem de mudar também. É isso que eu queria dizer. O link para adquirir esse livro está no meu blog, como eu já falei. Aqui dá para ver melhor. A luz está atrapalhando um pouco. Para adquirir está no meu blog e também no comentário fixado aqui embaixo. Na área dos comentários, tá o link para ter acesso diretamente à página da Amazon, né? A página onde você vai encontrar o livro. Como eu disse, você pode adquirir ele em Kindle ou livro físico, né? Não demora para chegar. Eu espero que vocês adquiram e que façam um comentário e me digam o que achou. O meu primeiro livro é algo que eu fiz com muito carinho e que virão outros com mais dedicação. Então é isso. A você que chegou até aqui, dê like no vídeo, se inscreva no canal, eu agradeço se fizer isso, e compartilhe o vídeo para mais alguém que se interesse por literatura e que você acha que possa se interessar pelo canal. Eu passei um tempo sem publicar vídeos, mas irei retornar. É uma questão de trabalho mesmo, né? Inclusive com esse próprio livro, né? Então é isso. Obrigado por assistir. Nos vemos na semana que vem com um novo vídeo.